Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do Café com Yiddish, onde eu e Bianca Rabinovitz, a gente chama pessoas super especiais e dessa vez a gente se empolgou, a gente levou assim a nossa fé e confiança ao limite, porque hoje a gente está com um cara que é roteirista, cantor, ator e um dos maiores ativistas políticos conservador do Brasil, Paulo Souza. Paulo, muito obrigado mesmo por aceitar esse convite, a gente está junto. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente já foi, metade do podcast já rolou antes de começar, que a gente já estava num bate-papo frenético aqui. Verdade. Porque eu me encanta muito a cultura judaica, um pouco de ligação, como eu falei para vocês, que eu já tive através até da igreja evangélica na qual eu congrego, né? Então, e também das coisas que a gente vem enfrentando, o povo, né, judeu vem enfrentando, que é tão triste, é tão absurdo a maneira como é visto, então a gente acaba se atrelando, assim, eu amo muito, assim, Obrigado, o povo, a nação, já tive a oportunidade de estar lá uma vez, então muito legal, eu agradeço mesmo o convite. A gente que agradece. Eu acho que a primeira conexão, né, que a gente sente é a questão cultura judaico-cristã. Né? A gente sabe que ela tem uma formação base, né, do Ocidente e a gente tem crédulos que são muito parecidos. E acho também que inimigos em comum, como radicalismo político, um islamismo muito radical, obviamente que o povo árabe e muçulmanos, na sua maioria, querem paz, mas os radicalismos, eles acabam unindo, acho que mais do que nunca, judeus e cristãos. Eu estou percebendo isso pelo Brasil. E queria até começar falando de algo que você fez, que me emocionou muito. Tenho certeza que a Bianca também que vai falar sobre o cordel que você fez em relação a Israel, Hamas, 7 de outubro. Sim. E eu queria te perguntar que inspiração foi aquela que eu diria até que uma inspiração divina, as palavras que você utilizou, e que eu acho que marcou muito pessoas do Brasil todo. Sim. Como é que foi isso? Você falar, eu vou falar disso, eu vou me posicionar, é um tema super polêmico? Sim. Com relação não foi uma grande decisão me posicionar, porque para mim tá muito claro, assim, né? Eu já sou posicionado politicamente ou naquilo que eu acho correto, naquilo que eu considero das minhas convicções, eu não tenho muito problema em me posicionar. Então, com relação ao que aconteceu em Israel, então eu já tinha uma posição muito clara quando aconteceu, né? Eu até vou me furtar um pouquinho de falar o que eu penso, assim, com relação aos extremistas lá, porque para mim é muito claro. Então, e tem assuntos, eu trabalho com humor, eu sou ator, cantor, roteirista ali, eu não coloco humorista na descrição ali, porque eu não tenho essa audácia de dizer, eu faço as coisas de humor, assim, de comédia, mas eu me considero mais um ator, mais um roteirista do que um cara que sabe fazer mesmo comédia, né? E às vezes quando eu quero falar sobre alguns assuntos que são mais delicados, assim, que trazem um sentimento ou que são um pouco mais tristes, como o caso do atentado que aconteceu em 7 de outubro. Eu tenho um personagem que eu chamo, não foi batizado oficialmente, mas tem gente que chama de Brasilino ali, que é um personagem que tem um sotaque nordestino, e às vezes alguns assuntos eu gosto de tratar com esse personagem, porque daí ele traz um ritmo, ele traz um sentimento, ele traz uma coisa meio bucólica, uma parada assim, que acho que tem um quê de emoção, assim. E eu achei, poxa, acho que dá pra falar sobre o que tá acontecendo lá usando esse personagem. E são os textos que mais me dão trabalho, são esses, os cordéis, né? Sim. Porque é a rima, a estrutura, e eu gosto muito de fazer isso. E essa parada de inspiração, assim, tem muita gente que fala isso. É engraçado, eu não sei. Tem coisas que às vezes parece que surge de repente ali, eu tô escrevendo, e vem, mas é uma coisa que eu levo algumas horas para fazer, são os vídeos que mais eu levo tempo para roteirizar, porque eu gosto de encaixar palavra por palavra, cada final de frase. No caso ali, eu gosto de contextualizar com algumas coisas que aconteceram historicamente ou até biblicamente, né? Eu menciono ali também a história de Esther, né? Sim. Sobre como Amã, sim. Amã, e então algumas coisas
às vezes eu acho que eu não sou tão profundo intelectualmente, mas mas o que eu pego, eu gosto de pegar aquilo que eu sei e transformar de forma didática para o povo entender, assim, para as pessoas entenderem o que está acontecendo. Sim. E isso foi isso que eu fiz também naquele cordel. Então... Mas assim, que momento da sua carreira você percebeu que a sua voz estava virando uma voz muito política? Foi quando a gente retomou o canal Hipócritas, né? Antes de ser o Paulo Souza, tem muita gente que me segue que me conhece só do Paulo Souza, né? Porque eu, por exemplo, em um ano e meio atrás, um pouquinho mais de um ano e meio atrás, eu tinha bati 500 mil seguidores. Hoje eu tô com 2.400. Então, 2 milhões de pessoas, mais ou menos, me conhecem talvez começaram a me acompanhar mais recorrentemente de um ano e meio para cá, 2 anos. Então, mas a história às vezes nem pegaram o canal Hipócritas. O canal Hipócritas, que originou tudo, veio lá de 2014. Então já são 12 anos desde a criação do canal Hipócritas. 2014 a 2017, como era tudo novo, não tinha recurso e tal, muito poucos vídeos. E em 2017, quando entrou justamente o Bismarck e o Augusto, que foram meus sócios por alguns anos ali, o Bismarck, que é aquele que a gente chegou a mencionar, depois a gente pode falar sobre ele, que foi preso, está com tornozeleira eletrônica até hoje. A partir dali, dessa nova formação em 2017, começamos a politizar naturalmente, com a politização do Brasil. O Brasil todo veio se politizando na última década, um pouquinho mais, na última década até, impeachment da Dilma, Sérgio Moro, Lava Jato, e começou a vir à tona algumas coisas que a internet começou a trazer, levantar questionamentos que antes não havia, porque a comunicação era uma via de mão única, né? Era da TV pra gente, era do rádio a gente só via, só lia, a gente não tinha o contraponto, né? Ninguém podia falar assim, pô, será que o que o Bonner falou é verdade? Pô, tá não na TV. Nunca do povo, né? Das pessoas. Exato, tá na TV, é verdade. A internet trouxe isso, né? Ela trouxe essa possibilidade de eu cutucar o cara do lado, pô, isso é real isso aqui, cara? Não, acho que não é, cara. Eu também. Mas até como ator também, você se posicionar politicamente, né? Porque a gente sabe que a classe artística, a maioria, ou não se posiciona, se esconde, né? Uhum. Ou enfim, ou geralmente é de esquerda. Ou é de esquerda, Então, foi um preço a ser pago, né? Eu não era conhecido antes das bandeiras que eu levantei, então, na verdade, eu devo isso também ao ativismo, a parte de ativismo político. Mas sei que isso me fecha muitas portas também. Abre muitas, mas fecha muitas portas também daquilo que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu gosto de cinema, gostaria de trabalhar na TV, enfim. Na Globo já seria uma outra história, mas assim, de teatro e tal, e tem muita gente que eu admiro muito o trabalho que tem um pensamento político completamente contrário ao meu. Então, é algo que... Mas como é que você lida com isso? Porque você sentar às vezes com uma pessoa... Porque hoje em dia não adianta, né? Quando a gente senta, vai rolar assuntos políticos. Mas é que eu acabo tendo mais contato com quem tem um pensamento parecido com o meu. Eu não tenho esse contato com outras pessoas. Então, com esse meio artístico... Como eu comecei, como eu falei, eu não era... Eu fui crescendo por causa desse meu trabalho. Não é alguém como, por exemplo, sabe, que já está na mídia, Wagner Moura, o Luciano Zafir, que a gente mencionou, né? Que já era conhecido e teve ou decidiu se posicionar ou não. Eu me posicionei e meu posicionamento é que foi me levando aonde eu tô. É a marca, exatamente. Você já recebeu uma curiosidade aqui que surtiu? Eu imagino que você é reconhecido por muitas pessoas na rua. Algumas pessoas. Já teve também o efeito contrário de pessoas que falam, caramba, eu vejo ele como um inimigo político? De falar alguma coisa desrespeitosa, de você sentir assim, caramba, tem o perigo também de... Não, na rua não. Graças a Deus acho que como o meu conteúdo ele é um pouco mais leve, né? Ele é humorístico, sátira, tem as reflexões mais... assim, sérias, né, como essa do cordel que a gente mencionou no começo. Então, o público, eu costumo dizer assim, que quem me conhece é quem gosta de mim. Quem não gostaria de mim nem me conhece.
Não é igual. Não é tipo um Fábio Porchat, por exemplo. Eu sempre uso esse exemplo, né? Um Fábio Porchat, por exemplo, que as pessoas, todo mundo sabe quem é e todo mundo sabe meio que a posição política dele. Então tem gente que conhece e gosta, tem gente que conhece e odeia ou não gosta dele politicamente. No meu caso, não. Geralmente ainda tá. Eu falo mais pra dentro da minha bolha, do meu nicho, assim, né? Então, tem gente, geralmente, quem me conhece é porque gosta e quem não gostaria de mim nem sabe, vai passar pela rua não sabe que aquele cara de direita, que raiva. Não, ele é um Mas eu acho que até aqui no Sul, né? Porque no Sul o pessoal tende a ser mais de direita. Mais conservador, né? Muito mais. Isso é muito bom. E é engraçado, a gente outro dia, teve uma vez que a gente veio pra cá, enfim, e a gente falou assim, como aqui é muito bonito, né? E você vê, geralmente, quando o lugar não sei se tem a ver, né? Mas é mais conservador, de direita, é tudo muito mais Parece que é mais cuidado, muito. Né? Sem dúvida. É uma benção morar aqui, assim, é maravilhoso. Eu chamo todo mundo pra morar aqui. Quando eu vou pra São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho muito medo do Rio, vocês são do Rio, né? Eu sei que tem um pouco de paradigma que é criado, um pouco de... É criado mais do que é. Mas só que daí aquele trajeto que sai do aeroporto tem que passar pelas linhas amarelas e tal. Aquilo visualmente é meio opressor, assim. Tudo vai passando assim, um pouco de medo. Eu sempre vou perguntando pras pessoas no caminho, assim... pergunto pro Uber, assim. Não, eu pergunto pro Uber. Você já foi assaltado? Eu pergunto pra todo mundo. Eu chego no hotel, já foi assaltado? Quantas vezes? Alguns nunca foram. Quase quem tem medo de avião perguntando se a turbulência tá tudo bem, né? Você dá mais ou menos assim. Mas é verdade, você vê a Flórida, conservadora, um lugar incrível. Nova York tá começando a dar uma afundada. Decadência. Califórnia e Los Angeles, onde pode roubar até não sei quantos dólares. Decaindo. Não, Nova York eu voltei agora, só sentia cheiro de maconha em tudo quanto lugar. Eu ia falar a mesma coisa. Eu estive em Nova York em 11 meses, eu morei por 11 meses nos Estados Unidos em 2023. Naquele período eu tive a oportunidade de visitar Nova York uns 2 dias. E era isso que você falou. Eu só sentia cheiro de maconha pela rua. Os metrôs todos pichados, decaído. Me quebrou um pouquinho me frustrou um pouquinho, porque eu conhecia Nova York dos filmes, né? Do cinema. Eu via George Clooney lá, comédias românticas. Esqueceram de mim. E daí você chega lá e não é bem assim. Ou talvez era na época e mudou de lá pra cá, né? É uma pena, assim. Porque a cultura... porque teve uma época que teve aquela... tolerância zero também. Tolerância zero também, e Nova York tava maravilhoso. Depois disso... E agora eles estão com o prefeito... pelo amor de Deus. Eu não consigo entender. Em 2000, faz 25 anos, eles... Não, e vou te falar mais. Morreram 2.000 pessoas no pior ataque terrorista da história. O que eu não consigo entender é que muitos judeus votaram nele. Assim como votaram no Lula. Exato. Normalmente são aqueles judeus que querem fazer uma média e quase que pedir desculpas por serem judeus. Eu acho que também, talvez, não sei se tem isso um pouco no cristão. Um cristão vai para uma universidade federal e aí ele vê um monte de gente louca e ele fica tentando fazer um pouco de média. Alguns talvez fiquem assim, olha, eu sou gente boa, eu sou cristão, mas eu não sou tão mal assim. Então, mas eu acho que com o cristianismo ainda tem... pode ser até que funcione, mas a impressão que eu tenho é que com o povo judeu... O antissemitismo é muito forte. O antissemitismo tá absurdo, assim. Tá uma coisa... Eu vejo... Claro, o pouco que chega a mim, mas assim, são demonstrações antissemitas que tem 2 tipos, né? Às vezes eu posso falar errado, tem o antissemitismo e o antissionismo, né? O antissemitismo absurdo, assim, na rua, já se tornou pelo cara, não importa nem a ideia do cara, o fato dele ser judeu, acabou. Você é judeu, você é um... Aí começam as críticas, os palavrões, é horrível, assim. Isso acho que sempre existiu, mas era muito velado. E aí, depois do 7 de outubro também, e também o atual presidente, né, enfim... Que abre portas, né? Abriu muitas portas. Se ele pode falar e não defender, enfim, etc, né, defender, pelo contrário, né, o Hamas, acaba que as pessoas também se sentem no direito, né? Eu sinto muito isso. E a gente também tem palavras de ordem que são muito utilizadas, que são a máscara. Então, na época hitlerista, você tinha uma coisa de que os judeus vão dominar o mundo. Stalin, Lenin também. Agora, você tem um negócio que o problema é Israel. Aí o que você falou, não, meu problema é que eu sou antisionista. Mas se eu ver um judeu,
eu quero o fim dele. Mas quem diz que ele mora em Israel ou apoia o governo? Exato. Acabou, virou uma coisa só. Então, semana passada em Nova York, um cara com uma Hammer lá, com 4x4, atacou uma sinagoga mais importante de Nova York, que é o 770, atacando até quebrar a entrada e ter que vir a polícia atirando para conseguir prender o cara. No dia anterior ele foi lá, ele fingiu que ele fez uma festa lá com os rabinos e aí depois ele voltou pra... Sério? É muito comum. Tanto que o chefe da polícia de Londres fala, todo mundo se diz vítima, todo mundo se diz minoria, mas as únicas escolas que a gente vê atualmente pela Europa, ou parte do Ocidente, precisa ter grades altas, polícia toda hora na porta, são instituições judaicas. Só que é óbvio que o judeu ele tem uma característica que eu acho que é muito legal, e eu vejo que eu sou suspeito para falar como judeu, que é não ficar se vitimizando, não ficar dizendo, me decota, tenham pena de mim, por favor. Não, vambora, vamos arrebentar, vamos aprender línguas, vamos aprender, vamos superar. E eu acho que esse é um pensamento muito forte, conservador, um pensamento mais capitalista. Sim, você não terceiriza a culpa. Né? Você busca conquistar e acabou. A sua realidade é a prova da tua vitória. Eu acho que isso também une muito, né? Judeus e cristãos. E aí você vê uma realidade que está acontecendo com cristãos na Uganda, Nigéria, que eu até queria te perguntar. Queria até te perguntar como a gente faz para poder ajudar. Porque uma coisa que eu vejo... A gente troca muito isso. A gente fala como é que a gente poderia ajudar os cristãos. Porque a gente vê isso muito acontecendo, mas assim, gente, está acontecendo, mas e aí? A gente troca muito isso, né? Que a gente queria ajudar. Eu vou ser bem sincero, assim. A gente sabe o que está acontecendo lá, eu sei, a gente acaba sabendo de forma paralela, porque a mídia tradicional não relata, a gente não vê o que está acontecendo através da mídia tradicional, a gente sabe a gente sabe pelas redes sociais, o pouco que a gente sabe. Eu reconheço assim que hoje eu não sei quais são os caminhos para ajudar o povo cristão na África, assim. É até uma falha minha, porque assim, isso é uma reflexão, uma meia-culpa, no sentido assim de, nos últimos anos a gente se debruçou, e eu falo por mim mesmo, assim, a gente se debruçou em questões políticas e às vezes até a igreja talvez focou muito na questão política, eu reconheço isso, e às vezes deixou outras coisas de lado que eram coisas da congregação, da igreja em si, e eu tento fazer essa autoanálise, assim, eu sou claro, as pessoas veem, né, o ativismo, tudo relacionado à questão política, mas eu ouço pregações, eu ouço palavras que vão em outra direção, assim, falando, cara, não adianta mudar a política, não adianta lutar na política se a gente não mudar a sociedade. Só quem muda a sociedade é a fé. Eu vou falar em fé, assim, né? Sim, claro. Então é até alguma coisa assim que eu me pergunto, assim, eu faço essa reflexão, assim, tá, mas até onde vai aqui? Porque até quando o povo de Israel estava escravo de outra nação, Deus continuava sendo Deus, ele estava debaixo do plano dele. Então às vezes a gente... porque eu fiquei com um sentimento muito forte, por exemplo, quando o Lula ganhou na última eleição, em 22, de o mundo desabar, assim, né? Como que isso pode acontecer? Eu chorei literalmente, assim, e eu sei que muita gente chorou também, né? Então... E depois que tudo acabou e a gente viu que não ia acontecer nada diferente, assim, que ele era isso mesmo, ele vai assumir, é isso aí, não vai ter nenhum milagre, não vai ter nenhum... então eu comecei a refletir, assim, eu ouvi algumas pregações, algumas pessoas falando sobre isso, de calma, peraí, e quando o povo de Israel estava escravo de outra nação, Deus era Deus ainda, ele estava no contrre do mesmo jeito. Me lembra muito a vida de José, né? Quando os irmãos... exatamente. Eu amo essa história, exatamente. É a história que eu mais amo. Passou acho que 13 anos, se eu não me engano, né? Exatamente. Preso e, enfim, escravo, acusado de tudo, né? Exatamente. E no final foi ele que salvou a família, né? E que talvez a gente não veja algo na nossa geração, talvez a gente esteja plantando coisas que são frutos que vão ser colhidos gerações posteriores, ou talvez a gente nunca veja. Talvez esse mundo só vá piorar. Eu não sou teólogo, então talvez só vá
ladeira abaixo e a gente... Mas também não é isso que vai fazer a gente parar de lutar por aquilo que é certo. Então, mas eu mudei um pouco de assunto para falar que eu me sinto até às vezes um pouco em falta assim com a comunidade cristã, vamos dizer assim, né? Por exemplo, eu não sei uma forma de como ajudar o povo que está sendo perseguido na África. Mas eu escuto que é difícil mesmo, porque muitas ONGs, ou às vezes que nem são ONGs, podem se passar por qualquer coisa, porque você não vê lá no front o que está acontecendo. É difícil também a gente ter um acesso direto, visual, contextual, do que está acontecendo exatamente lá, também com a ajuda que está sendo dada. Então é mais complexo, né? Fica um negócio... Posso fazer uma pergunta agora? Pode, por favor. Pro Rabino. Porque você falou uma coisa muito interessante, né? Que assim, tudo tá, enfim, né? Sobre o comando de Deus, né? E aí me veio você, assim, como é que, enfim, o judaísmo, a Cabala explica, tipo, essas questões, tipo, tão ruins acontecendo no mundo... E, tipo, sendo que Deus está coordenando, está comandando tudo. A gente fala no judaísmo, né, que é o maior teste que existe é do livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, na verdade, no judaísmo, é o que promove a vida. Sem o livre-arbítrio e sem uma autonomia sobre a escolha, é a mesma coisa do que a morte, né? A mesma coisa do que menos do que um vegetal. E Deus está sempre te testando. Se a gente pegar a história de Jó, a história de José, a história de Moisés, a história de um povo teimoso, o povo de Israel durante o deserto, você vê que o tempo todo Deus está te testando no limite, no incômodo, para saber o quanto você vai ter fé e vai largar um pouquinho aquele lado crítico analítico e vai se entregar. Em hebraico a gente fala realmente se doar 100% pelo legado, pelo porquê, pelo propósito, e não só pela racionalidade da coisa. Que eu acho que você acabou trazendo esses dois lados agora. Eu sou um ativista, eu faço isso, mas será que a gente vai ver um fruto agora? Será que a gente não vai ver? Me lembrou até da tamareira, né? Que a gente fala tanto da tâmara no judaísmo, que demora de 70 a 100 anos para gerar uma tâmara. Então é dito normalmente que quem planta uma tamareira nunca vai comer daquela tâmara. Mas normalmente é um legado que ele deixa para o filho e para o neto. Por quê? Porque é onde ele está sendo testado. É na fé dele e no propósito dele. E muitas vezes não é no resultado em si, mas é no teu esforço, porque o resultado não está nas tuas mãos, mas o teu esforço é 100% teu. Então Deus, na prática, na minha humilde opinião, ele está sempre o quê? Te testando, sempre te testando e colocando você numa situação de incômodo. É onde você vai crescer profundamente, né? É onde a gente cresce. Dificilmente a gente cresce quando está tudo muito fácil. Exatamente. E nós estamos em tempos, né? E a gente está em tempos sombrios. Você falou agora da impeachment da Dilma. Eu, como um cara de 38 anos, é a primeira vez que eu lembro que a gente falou que chega. Eu lembro porque eu, como adolescente, não estava nem aí pra política. Eu lembro que na nossa geração, quando a gente era criança, a maioria das pessoas não queria nem saber de política. Sim. A politização foi nessa época também. Que você falou, era isso, exatamente como você falou. Eu nem imaginava que eu poderia ter algum tipo de, assim... ficar conhecido ou focar o meu trabalho em algo relacionado à política, porque anos atrás eu não sabia, eu nem sabia a divisão dos poderes no Brasil, não sabia o que era STF, não sabia nem o nome de nenhum ministro do STF. Hoje eu não sei o nome de nenhum jogador da seleção, tirando o Neymar. Vini. Acho que o Neymar não é... Neymar acho que não é Neymar, Vini... e hoje a gente sabe quase Vini o nome por conta da Virgínia, né? Por causa da Virgínia e tal. Mas, e os ministros da SF, hoje a gente sabe o nome. Então todo mundo passou por essa politização, assim, Brasil todo. Foi uma coisa... Mas vou te falar que o que é legal, assim, eu tenho 2 filhas, ele tem 4, eu tenho 2, uma de 7 e uma de 13. E as minhas, a de 7, já super entende. Porque eu e meu marido, a gente conversa muito em casa. Que legal. Até assim, pra na escola, enfim, você tem professores, né, que às vezes querem colocar as coisas e a gente explica, sabe? Então eu acho muito legal. Aí a pequenininha às vezes fala: mãe, o Lula é aquele, o ladrão, não sei o que, enfim. Esse mesmo. Não, a Havaiana outro dia, as Havaianas, né? Eu não consigo mais olhar pra Havaiana e usar. Aí eu dei pra a minha funcionária Bruna, que é uma fofa que eu adoro. Eu, tipo,
enfim, fiz até um vídeo jogando fora, mas eu falei, quer saber, eu não vou jogar, vou dar pra... Eu falei, Bruna, eu não vou usar, enfim. E aí a minha pequenininha, mamãe, isso daqui é Havaiana, né? Eu falei, não quero mais usar, não. Falei, meu Deus, também tem que pegar leve, né? Criando mini opressores, né? Pois é. Tem que também ter uma... Até porque a gente vê que muitos professores de história, geografia, ainda continuam um negócio muito latente, né? De uma esquerda pesada, eles né? fizeram o trabalho, eles deixaram esse trabalho muito bem feito, né? De décadas, né? Então, impressionante. Tem uma deputada aqui de Santa Catarina que provavelmente, se vocês quiserem um dia, ela tem muito conhecimento e é muito bacana também. Chamada Ana Campanholo. Ela é uma... Claro. Isso, ela é escritora. Sim. E tal. Ela é gênio, maravilhosa. Assim. É muito legal. E ela fala muito bem sobre isso, né? Sobre como eles prepararam o terreno por tantas décadas. E hoje a gente tem que fazer um trabalho meio que de base, assim, né? Nas universidades, está desesperador. Ela fala sobre banheiro, ela fala sobre isso num livro que ela lançou recente chamado A Hidra Feminista, né? Onde ela fala que... Aí ela compara a Hidra porque a Hidra tem várias cabeças. Sim. E ela fala que tem a universidade, tem... os movimentos mais militantes, aí tem o judiciário, são várias cabeças onde você corta uma alimenta a outra, eles fizeram tudo isso e hoje eles estão muito bem estruturados, né? A gente que está engatinhando nisso, só que a gente é a maioria, né? O povo de bem, o povo que quer viver a sua vida, que quer trabalhar, que quer ir na igreja ou na sua sinagoga, enfim. Sim. Só que eles são muito mais barulhentos que a gente, né? Então a gente... É uma tendência do povo conservador acabar ficando mais... querer cuidar mais da sua própria vida do que interferir na dos outros e acabar sendo dominados e governados por uma minoria barulhenta que quer... Peraí, aqui vai ter que ser assim, isso aqui... Então... E que historicamente sempre teve a fama de ter o domínio das virtudes, do bem. E a esquerda é impressionante como é que ela conseguiu encaixar isso bem. É surreal. Exato. Tudo que é de ruim é colocado como se fosse pelo bem maior. Então eu tenho o domínio da virtude. Então, se você é de direita, primeiro prove que você não é um assassino. Pelo menos me prove. Sim. O outro não, o outro eles não precisa se explicar. Exatamente. Eu acho que isso tem mudado um pouquinho de uns anos para cá com essa politização, e eu acho engraçado porque eu vejo vídeos de, sei lá, décadas atrás, 20, 30 anos, alguma entrevista, alguma coisa assim, e tinha exatamente, era esse a atmosfera, o sentimento que havia era esse, assim, que tudo que é de mais retrógrado, de horrível, de... Bolsonaro, fascista, nazista, blá, blá, blá. 700 mil pessoas. E a gente só sabe que não é porque a gente está vivendo o atual momento. E a Ana Campanolo, ela fala muito sobre isso, né? Eles dominam as universidades e dominam... E eu ouvi de alguém, eu ouvi de um empresário daqui da região chamado Emílio Dalsóquio, ele falando quem vence a guerra... domina o discurso, escreve os livros. Quem vence a guerra quem conta a história. Quem conta a história. Sem a menor dúvida. Então a gente. Olavo de Carvalho também fala exatamente. Isso eu ouvi recentemente e aquilo me impactou assim, porque é isso que acontece. E a Ana fala muito sobre isso, porque. E ela dá um exemplo que assim. Fala com as pessoas mais velhas, pergunta para eles sobre a época da ditadura militar, né? Falar com o pai, com o avô, não, era tranquilo, saía na rua, era bom, era seguro e tal, mas o Wagner Moura agora ganhou o Globo de Ouro, vai concorrer ao Oscar, eu acho, não sei se já está certo, por mais um filme sobre a história da ditadura militar, sobre o quão horrível foi a ditadura militar. Então, eles marcam a história com trabalhos trabalhos acadêmicos, com filmes, com novelas, com séries. Mas se você vai perguntar para quem viveu na época, não tinha... Mas se alguém quiser ter acesso ao registro, o que está escrito sobre isso? Que era horrível, que era ditadura, que era só tortura, que as pessoas não podiam fazer nada. Então, e o trabalho acadêmico vai ficar e as pessoas vão morrer. E as pessoas não escreveram nada ao contrário. E se a gente não fizer alguma coisa, é o alerta que ela sempre dá. Se a gente não fizer alguma coisa, daqui 30, 40, 50 anos, eles vão perguntar para nós, né, velhinhos já, Sim. Como é que foi? Não, nada de ser Bolsonaro. Não, cara, nunca. Não fez nada contra gay, não fez nada contra negro, não tinha nada disso. Só que vai ter centenas, milhares de trabalhos acadêmicos falando sobre o fascismo do Bolsonaro, a onda, né, conservadora, extremista. E você vai perguntar para quem é da época, não aconteceu nada disso. Então ela prega muito sobre a gente
tomar e começar a fazer trabalhos, a escrever livros, a deixar tudo isso registrado para as próximas... E é interessante que no judaísmo isso é muito comum por causa do Holocausto. Que hoje em dia a geração Z judaica, tá bom, mas chega de falar do Holocausto. Mas é o medo que ele se repita e o medo de que você não saiba muitas vezes defender. Por exemplo, viram que na Irlanda, semana passada, 10% das pessoas que são acadêmicas falam que o Holocausto não aconteceu. No Irã, você tem um campeonato de quem consegue provar melhor que o Holocausto não ocorreu. Então você tem coisas no mundo acontecendo. Uau. E qual o perigo disso? O perigo é a oscilação da história com o povo de Israel, que ele é meio que cíclica. Passa 50, 70 anos, o povo judeu então vamos fazer no comunismo, vamos fazer alguma coisa, um campo de concentração para eles. Hoje em dia, campos de concentração para sionistas, você dá outro nome. Então, se você não conhece muito bem a tua história, é muito fácil depois te ludibriar, né? A gente usa a frase, né? Lembrar para não esquecer. Eu reconheço, assim, confesso que a perseguição do povo de Israel, ela, não sei se é errado, mas ela, de certa forma, ela fortalece a minha fé um pouco, assim. Sim. Porque eu não vejo nenhuma outra explicação que não seja espiritual, sabe? Eu não sei, pode ter outras, assim, mas é uma perseguição recorrente, sempre aconteceu há milhares de anos e continua acontecendo hoje. É absurda, como se fossem pessoas cegas ou que não querem ver a verdade. Então, assim, de certa forma, é horrível o que acontece, eu sei. Sim, claro. Mas essa perseguição, ela fortalece a minha fé em questão espiritual, assim. Eu olho para essa história e falo assim, não tem como isso não ter um pano de fundo espiritual. Você está vivendo agora o que está na Bíblia, né? Exatamente. E a racionalidade, ela inexiste quando você para pensar assim. Então só pode ter alguma coisa muito maior, né? Exato. Tu vê, se estão todos eles lutando há tanto tempo contra uma coisa que não faz sentido, assim, e não faria sentido lógico, assim. É um estado minúsculo no meio de um mar de islamismo, de outras religiões, enfim, e que não para de nunca ser atacado. E primeiro que não dá pra entender como é que já não foi dizimado de uma vez, um negocinho de nada. Sim. Menor que o estado de Sergipe, né? Como é que não acabaram com isso? Então, eu me sinto fortalecido, minha fé, quando eu vejo essa perseguição, porque eu entendo que, e eu falo sobre isso no Cordel, né? Que a luta, na verdade, é contra o Deus de Israel, não é contra o fundamentalismo religioso. Sim. Porque se fosse contra o fundamentalismo religioso, eles se colocavam contra os extremistas em países árabes que jogam homossexuais de prédios por serem homossexuais. Sim. Ou que tratam a mulher como se fosse lixo, como se fosse um animal. Que é o que está acontecendo no Irã, né? Exatamente, mas não é. Não é contra extremismo religioso. Eu falo isso no Cordel. Não tem nada a ver com extremismo. Tem a ver com... Eu tenho cuidado de falar judaico-cristão, porque Israel nem é cristã, vamos dizer assim. É contra o Deus de Israel. É o Deus que é o Deus do judaísmo, que é o mesmo Deus que é o nosso, só que com as diferenças, questão do Messias e tal. Então, isso fortalece a minha fé. Então, eu vejo isso com muita tristeza, mas aí é como se falasse assim, cara, não tem outro... É espiritual. Vou falar uma coisa rapidinho. O Mark Twain, que foi um historiador de 100 anos atrás, ele fala, eu tendo a ser ateu, a não ser pela história do povo de Israel. Porque ele fala, como pode ser que um povo está exilado há quase 2000 anos na época, ele ainda existe como povo, mantendo a sua língua, mantendo o seu idioma, sempre que vai ser dizimado, não é dizimado, volta para sua casa, e falou, como? Não faz nenhum sentido, porque a maior parte dos incas e astecas desapareceram no seu próprio território. No seu próprio território. Isso fala de um povo exilado há quase 2000 anos, ele volta, fala a mesma língua, a capital é Jerusalém de novo, e vambora. É surreal. Exato. É uma coisa surreal. Exato. E aí isso acaba ativando o espiritual. É o lado do incômodo, né? O incômodo, ele querendo ou não, ele acaba ativando a nossa fé muito maior, né? Isso é uma coisa muito interessante. Eu não sabia, não conhecia, mas é exatamente esse sentimento com essas explicações mais profundas que você deu aí, é exatamente esse sentimento que eu tenho. Até eu estava falando no começo, né, que eu venho de uma ligação, a igreja que eu frequento, a primeira igreja batista de Itajaí, ela foi pastoreada uns anos atrás
pelo pastor chamado Apóstolo Wagner hoje, né? Ele está numa outra denominação hoje em dia, é uma família que eu amo muito, o Apóstolo Wagner, Apóstolo Adriano, os filhos. É uma família, assim, que é um exemplo, assim, para mim, né? Dentre outras, né? Eu gosto de me espelhar em famílias, assim, né? Eu vejo gente que busca viver em santidade, que busca viver de forma piedosa. Isso para mim eu admiro muito, assim, casamentos bem-sucedidos, de anos, marido com a esposa, que os filhos são bem encaminhados, e essa família é um exemplo para mim também, né? E eles, na época que ele pastoreou, ele trouxe muito essa proximidade, essa aproximação com a cultura judaica, como eu até mencionei para vocês, sobre as festas bíblicas, sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, a teoria de Jesus ter nascido na festa de tabernáculos, durante a festa, né, que explicaria algumas coisas e faz uma contagem a partir de Isabel e o marido de Isabel, que recebe, quando ele está eu não sei os termos, mas ele está em serviço ele está em período de serviço, daí ele fica mudo e tal, aquela parada, dá pra fazer o cálculo e tal. Então a gente teve sempre essa... Eu cresci, assim, também em questão de fé, assim, com essa proximidade com a cultura judaica. Como eu mencionei, a gente tirou músicas... Você podia até dar uma palhinha, né? Eu amo falar isso. A gente tirou músicas hebraicas muito tempo, a gente fazia cultos, assim, direcionados a gente tirou músicas que era... Algumas eu lembro mais ou menos, Tem né? alguma música hebraica que você... Não, a gente tirou algumas músicas. Uma era... Roni, Roni, Batiu, Hariu, Israel, Sintivatzi. Outras músicas que eram mais... mas teve uma música que foi a mais... Que eu mencionei para vocês, que foi a que eu tive mais dificuldade para tirar. Foi justamente um cordel que eu fiz, que eu apresentei na igreja, que era um cordel falando sobre a festa de tabernáculos. Eu peguei toda essa teoria, eu digo teoria assim porque não, existe imagino que outras vertentes que acreditam em outra coisa. Sobre a festa, Jesus ter nascido na festa de tabernáculos, eu fiz todo um cordel falando sobre isso. Aí eu falo sobre os meses, Tavot, eu acho, eu não lembro agora os nomes exatos, mas eu vou mostrando assim com os meses, tantos meses depois, o chamado e tal, como poderia ser, se era inverno, os pastores nos campos. Eu vou fazendo todo esse... Aí no final desse cordel, para encerrar, eu aprendi aquela música Adonolam, né? Que é... Eu vou contar o trechinho que eu lembro, que é... Por favor. Adonolam asher malach biterem kol itzir nivra. Se eu cantar alguma coisa errada, vocês veem. Canta, maravilhoso. Ve'achare kechlot hakol levado im lo nora ve'u haya ve'u ove ve'u yeh betifara. Ele canta tudo rápido, né? Adonolam asher malach biterem kol itzir nivra. Ai, é linda. Adonolam asher malach biterem kol itzir nivra. Ai, é linda. Legal. O que quer dizer essa música? O dono do mundo, né? O criador do mundo. Tem gente que entra no casamento com essa música? Muita gente entra no casamento. Gente. Todo dia de manhã a gente faz essa reza na reza judaica. Olha que legal. Fala que ele foi e será, tá acima do tempo, do espaço, da unidade. É algo maravilhoso. E ontem no culto, o pastor Rodrigo, que é o atual pastor da igreja, é pastor lá há 10 anos, que é uma outra família que eu admiro e amo muito, assim. Família do pastor Rodrigo, Luciana, minha prima. Luciana é minha prima. Ah, legal. E ele usou a palavra olam ontem, né? Ele falou... Ele estuda muito hebraico, ele falou, olam, eu não vou saber falar, né, Rodrigo? Desculpa aí. Mas ele falou, olam tem vários significados. Ele falou sobre mundo, sobre universo, sobre não sei o que. Ele foi falando uns 5, pelo menos. Perfeito. Aí eu pensei, pô, esse é o olam que eu canto na música Porque olam, a gente chama de mundo, mas Elem vem do ocultamento, que é onde Deus parece se ocultar,
mas para que através da fé tudo se revele. Então é um mundo onde existe o mistério e a revelação ao mesmo tempo, né? O material espiritual. Uau. É muito legal, a raiz do hebraico muito profunda. Porque olha que coisa legal, por exemplo, chuva em português vem de uma palavra hebraica que é chuvá, que significa aquele que retorna às suas origens, igual a Torá diz que assim como a água quando cai e evapora, ela volta para as suas origens para cair de novo. Caraca. Então está atrelado diretamente ao português. Sim. Então é legal que a raiz é muito profunda. No Nordeste legal. Também, né? Nordeste, a maior parte dos nomes dos estados do Nordeste e do Norte é em hebraico. Os estados, Sergipe... Você pega, por exemplo, Amazonas. Amazoná, um povo de pessoas nuas. Em hebraico. Ou Pernambuco, pé é boca, nam é boca em tupi e buco em guarani. Ou seja, boca, da onde vinha todas as importações e exportações que era Pernambuco. É muito interessante. Recife, pé é boca em hebraico. Nam é numa outra língua, se não me engano, tupi e buco guarani. Você junta, fica boca, da onde vinha e saía tudo. Uau! Praticamente todo o Nordeste, você falar agora em hebraico, você vai ver em hebraico. Nossa, que legal. Impressionante. Pará, que é o terceiro maior lugar de agropecuária no Brasil, Pará significa vaca ou rebanho. É impressionante. Olha só. Como é que você conecta a história do Brasil antigo com alguma ligação também à Pedra da Gávea, não sei se eu vou falar, que tem uma menorá, e aí você tem escritos em fenícios antigos, que seria o hebraico antigo. Então tem uma conexão do Brasil cristão com algo mais judaico. Isso é muito, quem falava muito é o Suassuna. Ariano Suassuna. Que é um Ariano Suassuna, que também foi um escritor, né, dramaturgo, maravilhoso, né? Vocês conhecem atores de Hollywood que são... judeus? Assim, eu vejo alguns que se posicionam. Sem parar. Mas eles têm se posicionado assim com relação ao que está acontecendo, porque eu vejo mais a Gal Gadot, que na verdade a Gal Gadot não é só judia, ela é israelense. Israelense, fez o exército, ela fala mais. É Natalie Portman, né? Tem muitas, mas a maioria ela tende a uma visão mais de esquerda, já ali dominada por um sistema de Hollywood. Então vai mais naquela linha que você mencionou, daquela pessoa meio que se desculpa por ser... Com certeza. Eles estão indo nessa linha. Aquele que fez o Seinfeld, que é judeu, sim. esse fala abertamente judeu, aí o cara fala, não, mas não sei o que, palestino. Olha só, povo palestino, beleza, mas o Hamas é horrível e para de mentir. Ele é um cara que se coloca um pouco mais. Mas a maioria é o meia-culpa. E é engraçado, porque Hollywood ele foi fundado, numa época antiga, por judeus húngaros. Porque na época, por quê? Porque os judeus não conseguiam participar de dramaturgia em Hollywood, na Broadway. Falaram, quer saber? Então a gente vai criar uma coisa nossa. E aí criaram Hollywood. Só que depois ele se perdeu completamente na cultura e na religião. Olha só, eu vejo algumas pessoas que se posicionam, de vez em quando eu descubro alguém que tem essa bandeira ou que me conhece até porque recentemente eu tenho feito alguns vídeos falando sobre isso. Descobri recentemente que me seguia uma atriz faz alguns anos que ela não tá mais em alta assim, que ela não tá mais aparecendo, que ela meio que se aposentou, eu perguntei pra ela inclusive, chamada Viviane Pasmanter. Ela fazia novelas na Globo e tal. Daí eu vi que ela me seguia e falei, poxa, ela deve estar alinhada assim, deve pensar parecida. Eu vi que ela fala muito sobre isso, não sei se ela é judia ou se só tem o apreço, enfim, mas eu vejo que tem várias... Tem muitos atores judeus, né? Da Globo, muitos. Só que tem uns perdidos pra ele. O Luciano Huck, que é uma galera que se perdeu, né? Sim. A questão também, tem muita gente que também não quer se posicionar pra não perder oportunidades, né? Sim, você vê própria, assim, nada a ver com o judaísmo, mas a própria Jojo Todinho foi uma que, né? É aquela ali. Quando foi falar. E eu achei maravilhoso o posicionamento dela. Mas ela com certeza perdeu muito trabalho, né, também, por conta disso. Porque tá muito radical. Essa questão do... Assim, a polarização já é grande no Brasil, mas essa polarização que se tornou Israel e nesse caso Israel e Hamas, Israel e Palestina, veio mais agressiva, parece, assim. Uma coisa que eu vejo, assim, que eu acho absurdo. É surreal a palavra que você usa, né? E, Paulo, já acabou a guerra. Eu vou fazer uma rápida comparação, sei que o nosso tempo está terminando, mas olha uma comparação que doido. Israel-Hamas, morreram 70 mil pessoas em Gaza. Israel já nomeou 80% como terrorista.
considerado quase que um milagre em 2 anos de guerra, onde eles se escondem em, como é que fala? Escolas, hospitais, famosos escudos humanos. E ainda assim, 80% dos mortos são terroristas. No Irã agora, em 3 semanas, se fala por volta de 50 mil mortos, não em 2 anos. E dos 50 mil mortos, ninguém discute que todos são inocentes, estavam protestando. O mundo, na sua maioria, essas celebridades todas, Anitta, todo mundo completamente calado e ainda tentando falar de Palestina ali, a guerra já acabou. Luana Piovani, direto. Isso dá um vídeo. Isso dá um vídeo, quando eu vejo as situações assim, que são muito escandalosas como essa que você está me falando. Essa comparação de números é surreal. Você fica, como pode ser? Como? Não, deixa eles. Aí quem é de esquerda. Não, o Irã tem que decidir o que é melhor para ele. Mas como eles não estão conseguindo decidir? Tá todo mundo morrendo. Não, mas deixa eles decidirem. Tem que respeitar a religião dos outros. É absurdo. Paulo, olha, a gente tem que encerrar. Por favor. Cadê essa colinha? Olha só, antes eu quero te mostrar aqui, porque eu molhei um pouquinho. Mas essa marca aqui é da Jujoy. Eles criam camisetas assim com motivos judaicos. Aqui com a camiseta de Moisés. Eu sempre uso nos podcasts. Eu acho até assim, uma coisa que eu passei a fazer muito depois do 7 de outubro divulgar muito o trabalho também das pessoas da comunidade judaica, sabe? Porque eu penso assim, se a gente não se ajudar, quem vai ajudar, né? Claro, a gente tem muita gente que obviamente ajuda e tudo mais. A gente sabe que os cristãos são muito amigos nossos. Mas assim, eu tenho muito apreço realmente hoje em dia, muito, sabe? Eu fiquei muito mais fervorosa nesse sentido. E aí eles enviaram pra você, queria que você abrisse, por favor. 2 camisetas lindas. Na verdade é surpresa, porque eu nem sei quais foram. Sim. A Tami, muito obrigada por ter deixado lá em casa, mandou especialmente. É Jujoy ou... Jujoy. Ai, essa é maravilhosa. Essa é maravilhosa. Vou largar aqui pra gente não gastar muito tempo do nosso... Quem quiser comprar, é só acessar lá Jujoy. Never again. Is now. Que nunca mais é agora. O Nossa, nunca mais é agora, que nem a questão do Holocausto, né? Lembrar pra não esquecer. Nossa, que lindo. Obrigado. Nada, e Am Israel Hai. O povo de Israel vive. Ali no meio. Aqui? Am Israel Hai. Cortado de baixo pra cima, no meio. Am Israel Hai. Isso tá em hebraico. Sim. Tá em hebraico, o povo de Israel vive. Que lindo. Deixa eu abrir a outra pra gente. Vou correr aqui por tempo do... Posso abrir? Com certeza. Eu tô curiosa, porque eu não sei quais são as estampas. Vocês são do Rio, tem uma amiga lá no Rio de Janeiro, que ela é judia e foi ela que me apresentou a Fez Carambone, que é a... Não sei se vocês conhecem a Valéria Scher. Claro. Conhecem a Valéria Scher? A Valéria Scher é... mega ela conservadora mete a boca no trombone. Não sabe não, mas a Fê, ela não é judia, né? E muita gente... A Fernanda... não é? Não. E muita gente acha. Até por ser branquinha, ruivinha, né? Que tem muito... Olha que legal. Não, e ela luta muito pela comunidade judaica. Shalom. Nossa, Shalom. Que linda, cara. Que linda. Muito lindo. Shalom. Muito legal. E Paulo, com certeza eu vou usar. Que bom. Não, e antes do Rav encerrar, eu queria muito te agradecer, assim, eu realmente sou muito sua fã. Te agradeço muito por tudo que você faz, pelo judaísmo principalmente, mas também pelo nosso Brasil, sabe? A sua fala, assim, ela é muito importante, nunca pare, por favor. Enfim, e pra mim, juro, é um prazer estar aqui, tô, tipo, encantada. E é isso, eu peço que Deus te abençoe muito. Amém. Te dê muitas brahot, né, que são bênçãos. Que ajude muito na sua parnassá também, que é sustento. Amém. Que você cresça muito, e muito, e muito. Que seus filhos cresçam no caminho certo, sua esposa. Enfim, Amém. Que vocês nunca se percam e que Deus continue sempre abençoando muito, e muito, muito vocês. Amém. Amém. Eu até Agradeço. queria, antes também de concluir, Paulo, pedir se você poderia mandar um abraço pra uma pessoa da minha família que não para de falar de você, que é minha mãe. O nome dele é Helene. Se você pudesse mandar um abraço pra ela. Helene? Helene. Tua fã desde o canal Hipócritas, não deixa de seguir um dia. Dona Helene, um abração. Obrigado pelo carinho, por acompanhar o trabalho. Eu fico muito feliz de saber que tem... Isso, de certa forma, é um feedback que a gente recebe que nutre um pouquinho mais, nos dá um pouquinho mais de força pra gente continuar. Eu fico muito feliz com
o pessoal, porque não é nem às vezes gostar do Paulo, mas é aquilo que também eu represento, que é também a esperança que a gente tem no Brasil melhor, no futuro bacana. Então, mas ela te ama como o Paulo também. Muito obrigado, Helene. Um forte abraço. Tia Helene, ele é casada. E agradecer, Paulo, obviamente, esse apoio a essa cultura judaico-cristã que eu acho que tem que se fortalecer muito para contra todos esses males à nossa volta, e que Deus te abençoe muito, te fortaleça muito, faça você continuar sendo esse ativista e esse herói para muita gente. Muitas crianças, adolescentes vêm, com certeza dizem, eu também quero esse legado para mim, eu quero também seguir esse porquê. O teu porquê é muito claro. No mundo tão perdido e no mundo tão escurecido, ter um porquê e um legado e um propósito tão bonito como o teu é algo com certeza de inspiração divina. Então que Deus te fortaleça, te abençoe, te guarde com a tua família até os 120 anos. Amém. Só com alegria e sucesso. Amém. Amém. E só mais uma coisa, você sabe por que até os 120 anos? Tem a ver com Gênesis 5? Tem a ver também. 5. Exatamente, que até 120 anos depois de Noé. Sim. E porque esse cara daqui, esse grande influência, Moisés, que faleceu com 120 anos. Então a gente sempre deseja isso. Amém. Que legal. Eu agradeço muito, pessoal. Eu agradeço de verdade. Para mim, sempre tem um peso especial receber palavras de alguém, de judeus e do povo judeu, assim, porque para mim eu tenho muito claro que a gente, no cristianismo, a gente acredita que nós somos ramos enxertados, né? Na videira principal, mas nós somos ramos enxertados, assim. Então, eu não acho que o povo diz, às vezes a gente tem discussões meio teológicas, vou acabar. A gente tem discussões meio teológicas, eu não sou teólogo, mas eu me meto lá no meio dos pastores, assim, sobre... Claro. Não, então tem uma coisa diferente, que Israel é diferenciado. Aí tem um fala, não, é uma nação comum, não era lá atrás, tem promessas sobre, não tem, hoje acabou. Mas eu acho que a nação de Israel é um povo que é minha convicção, né? Que é um povo que tem sobre si uma promessa muito específica, e essa promessa perdura até hoje, né? Vocês como ortodoxos, claro, isso já está claro, mas assim, dentro do cristianismo, daí já não existe mais tanto, peraí, com Jesus a lei foi renovada, então já não tem mais, todo mundo que aceita Jesus já é esse povo. Eu mesmo, como cristão, crendo em Jesus, eu tenho uma convicção muito forte de que ainda assim há uma promessa muito específica com o povo, com a nação. Eu acho que a gente vê isso no que está acontecendo hoje, nisso que a gente conversou, que você mencionou, Mark Twain, né? Mark Twain. Então para mim, tem uma coisa diferente, tem uma promessa, não gosto de espiritualizar muito, usar a palavra unção, não essas coisas, mas claro, tem algo diferenciado com o povo de Israel, obrigado com os judeus, e eu agradeço muito por isso. Obrigado por permitir ter esse tempo aqui. Não, obrigado demais. Você. E pessoal, a gente está terminando esse episódio, sem dúvida, é o episódio mais marcante que a gente está tendo aqui no nosso podcast Café com Íris. Então aproveita para curtir, compartilhar, marcar o nosso querido Paulo. Vamos ver se ele vai ver quantas marcações ele vai conseguir ver. E aproveita para compartilhar, para a gente poder estar junto e poder proliferar palavras tão maravilhosas quanto essas que a gente aprendeu aqui com Paulo Souza. Muito obrigado, Paulo. Amém. Valeu, pessoal. Paulo. Tchau, galera. Tudo de bom.